E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Lembramos que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras na TV Mundo Maior, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5h30 da manhã, às sextas-feiras, às 8 da manhã, aos sábados, à 00:30 e aos domingos, às 16 horas. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no site tvmundomaior.com.br/filosofando ou no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. O site da TV também traz a nossa página com todos os programas feitos até hoje. E igualmente mostra os programas online. Aliás, esse online traz não somente o Filosofando nesses dias e horários que eu falei a você, como toda a programação da TV. Também em nosso portal de estudos, o filosofiaespírita.org, você também vai encontrar na nossa videoteca os programas Filosofando, sempre com a chancela, a produção da TV Mundo Maior, com a qualidade que a TV nos traz e nos brinda e nos presenteia. Lembramos que você pode comunicar-se conosco através do facebook.com/cefeorg, com suas opiniões e sugestões que serão muito bem-vindas sempre. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal. Colabore com a Rede Boa Nova de TV e de rádio na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Nós contamos com você. Hoje nós estamos abordando filosofia espírita e evangelho para a vida plena. Sem dúvida nenhuma que esse é um assunto onde nós podemos enfocar vários aspectos da filosofia espírita e também da filosofia que sempre também esteve em busca da vida plena. Nós estaremos numa série inovadora abordando esse tema que casa alguns aspectos da filosofia com a filosofia espírita. Aliás, esse é o enfoque do próprio programa em si, filosofia e filosofia espírita, não é verdade? Em nossas aulas do projeto Estudos Filosóficos Espíritas, projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que abrange estudo aprofundado da filosofia espírita e seus pontos de contato, de convergência com a história da filosofia, porque a história da filosofia é a história do desenvolvimento do pensamento humano em busca da verdade. Estivesse ela situada no micro como no macrocosmo. Surgem inúmeras dúvidas de como vivenciar tais ensinamentos profundos que os espíritos superiores e Allan Kardec nos propuseram. Vejamos o que Allan Kardec nos diz? Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações contidas na filosofia espírita. Não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada, e quanto às circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio, e esse princípio está registrado desde as tentativas dos pré-socráticos até a elaboração da codificação, esta é uma observação minha,
Não disseram tudo, os espíritos não disseram tudo, diz Kardec, e tudo ainda hoje não disseram, ainda hoje no tempo de Kardec, só que nós temos que pensar o seguinte, o tempo de Kardec abrange também o nosso tempo em termos de revelação. Jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Veja, há uma tendência natural de precipitar o surgimento de novas ideias, como se a doutrina estivesse sempre de portas abertas para agregar pensamentos os mais diversos. Na verdade, e como os espíritos superiores nos ensinam, cada revelação vem a seu tempo. E se nós pensarmos bem, vamos calcular ali o tempo da Terra, o espaço de tempo entre uma revelação e outra, são centenas de anos. O que quer isso dizer? Quer dizer que nós precisamos amadurecer o nosso espírito para poder compreender profundamente ou mais aprofundadamente a ideia lançada, para depois virem outras ideias que encontrarão terreno preparado para o surgimento dessas novas ideias. Então, muitas vezes o que a gente vê aí de ideias que nada têm, que não casam com os princípios espíritas, são ideias simplesmente humanas. Nós acatamos, achamos ótimo, maravilha, faz parte da evolução do espírito humano, mas não devem fazer parte da codificação. Como, em função de princípios e de estudos mais aprofundados, a gente vai vendo que realmente não faz parte, né? Então, na verdade, como os espíritos superiores nos ensinam, cada revelação vem a seu tempo, portanto. Nós já temos a maior delas, que é o Espiritismo, a filosofia espírita que congrega em si mesma os desdobramentos éticos e morais, né? E que é comprovada em suas finalidades através da sua ciência, que expandiu a metafísica, revelando-nos a realidade de outras dimensões de vida. Há vida fora da Terra? Há vida fora da Terra? Certamente que sim. Se o próprio Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, se entendermos a casa do Pai como o universo, nós podemos entender que essas moradas poderão ser da mesma condensação da Terra, mas também milhares de outras condensações e, como consequência, vida em diferentes graus de evolução, conforme as questões de 100 a 110 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Aqueles degraus evolutivos que lá estão descritos por Allan Kardec, sob orientação dos espíritos superiores, não descrevem apenas os habitantes da Terra, mas do universo como um todo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, Allan Kardec destaca que, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme as suas condições de apego ou desapego à vida na matéria encarnado. O filósofo Platão enfatizava o fato de que a verdadeira vida, o mundo das formas originais e perfeitas, não era este em que nós nos situamos. Era o mundo das ideias, de onde tudo se originava e onde se situava a verdade. E para enfatizar esse conceito, que soava como revelação, Platão elaborou a alegoria da caverna, onde os cegos para a verdade permaneciam presos às trevas de seus conceitos errôneos e preconceituosos. Somente aquele que se desprendesse de seus apegos e interesses pessoais teria condições de visualizar a verdade e, mais que visualizar, viveria na plenitude dessa verdade. Não foi ao acaso, portanto, que Jesus de Nazaré identifica-se como o Espírito da Verdade na codificação espírita, e em sua companhia os precursores, Sócrates, que com sua maêutica trazia à tona as ideias inatas, latentes em todos os seres humanos, como fruto da sua evolução através das reencarnações sucessivas, e Platão, o revelador do mundo da verdade. Da falange do Espírito da Verdade fizeram parte todos os espíritos que viveram momentos iniciais do cristianismo de Jesus.
bem como todos aqueles que viveram momentos importantes para a evolução do pensamento filosófico, bem como das revelações científicas. Santo Agostinho, por exemplo, naquele mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que eu citei há pouco, descreve as diversas categorias de mundos habitados, conforme o grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. O Livro dos Espíritos é a estrutura básica de uma nova filosofia da vida, na qual se integram duas humanidades, corporal e espiritual. Contextualiza numa maravilhosa síntese toda a evolução intelecto-moral do ser humano, abrindo-lhe as portas para uma nova visão de mundo. O Livro dos Médiuns é um criterioso estudo dos aspectos experimentais suscitados pela previsível intensificação do intercâmbio entre as duas dimensões. O Livro dos Médiuns entrelaça vários ramos do conhecimento com uma nova ciência experimental, pioneira, porque investigativa de outras dimensões jamais alcançadas pela razão. Com a simplicidade que lhe era característica, a doutrina espírita expunha alterações, ou melhor, propunha alterações profundas em conceitos consagrados pela aceitação generalizada, ou seja, o senso comum que a filosofia estuda, bem como na maneira de lidar-se com o ser humano e seu comportamento. No que se refere à história da filosofia, vários foram os pensadores que buscaram um significado para a vida e ainda também a vida plena, mesmo aqui no planeta Terra. O Filosofando apresentou à história o pensamento dos estoicos, dos existencialistas, dos modernistas. Todos se dedicaram a compreender o seu particular momento de vida, mas também o ambiente que o cercavam, o porquê das situações sociais e políticas vividas em seus países de origem, muitas delas de tanta gravidade que influenciaram profundamente os seus sistemas filosóficos. Foi o caso, por exemplo, de Friedrich Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir e seus contemporâneos, dentre outros. Se houvessem buscado as respostas no Espiritismo, diversas teriam sido as suas linhas de pensamento, mas eu vou continuar já, porque nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, hein? Até já!